Olha, bom, vamos lá começar, pessoal. Então, nas aulas anteriores, né, nós falamos aí um pouquinho dos mapas, né, de toda a confecção do mapa, que o mapa, ele pode ser um mapa temático, né, de todos os elementos que compõem, né, esse mapa, né, de como é uma construção, falamos da legenda do mapa, né, falamos também da escala do mapa, que é aquela escala que tem na parte de baixo do mapa, onde fala quantos centímetros esse mapa ele foi é, diminuído, né? Quanto que se diminuiu desse mapa para ele caber no papel. E agora a gente vai passar, né, para uma parte assim totalmente diferente, tá, da geografia. Então vocês já conhecem toda a história da geografia. Quem é o cartógrafo, né? O homem lá especialista em fazer mapa. Quem é o geógrafo? O homem que estuda, né, todos os movimentos do planeta, né, sejam movimentos físicos, né? Então vocês já sabem toda a dinâmica, né? E sabem o que é o espaço geográfico, né? Que é o local onde a gente vive, o espaço geográfico. Vocês já sabem o que é lugar, né? Lugar também é o local onde nós vivemos. Sabem também que a paisagem ela pode ser natural e modificada. 122, Sara. Sabe que pode ser natural ou modificada, né? Natural aquela que o homem nunca colocou a mão, nunca fez nada, né? Que envolve toda a natureza. E a modificada, né? Que é aquela que o homem consegue, né? Invadir um local e construir, vamos dizer assim, né? Vocês sabem também que o homem ele precisa de técnicas, né, para poder desenvolver, né, qualquer habilidade. Ele tem que criar técnicas e que as técnicas elas foram criadas há muitos anos atrás, né? Lá na antiguidade foram criadas então as técnicas, certo? Então agora a gente vai ver como é que a Terra ela foi, né, como é a dinâmica, né? Como é que é a dinâmica da Terra, como é que o nosso planeta funciona, né? Como é que a superfície assume as formas, né? Quando eu falo de formas, lembram lá na aula que eu levei vocês para fora da sala de aula, que a gente olhou lá pela grade, que eu falei para vocês, olhem essa paisagem, né? Então, tinha algumas montanhas, né? Lá na paisagem que a gente olhou lá de cima, né? E aí, isso aí são formas que a Terra toma. Então, como é que essas formas elas acontecem? Então, é o que a gente vai estudar hoje. A gente vai ver hoje como é que as formas elas acontecem, tá? Então, o planeta, ele tem a sua constituição, né, feita por diversos minerais, né, e o homem sentiu aí a necessidade, página 122, Eduarda, o homem sentiu a necessidade, né, de estudar um pouco mais do que a gente chama de planeta Terra, tá? Então, alguns pesquisadores, eles estudam a Terra, né? E supõe que ela tem bilhões de anos, ou seja, que ela nasceu há bilhões de anos. Então, para o homem, a idade da Terra é uma imensidão e foge muito da noção de tempo, né? Porque 4,5 bilhões de anos atrás foi o surgimento do nosso planeta, tá? E aí eu pergunto para vocês, como será que os estudiosos eles sabem a data do planeta? Vocês têm ideia? É pelos minerais que tem na Terra, Que mais? pelas águas, pelo solo. Sim, sim, exatamente, pela constituição também, né, dos minerais. E isso a gente chama de datação, tá? Então, existem métodos de datação, né? Então, ciências como a geologia e a geofísica, lembra que a geologia, ela estuda os processos que envolvem o planeta na parte terra,
né, toda a constituição da Terra, né, como que formam as montanhas. E a geofísica estuda toda a parte física ali, né, tudo que envolve. Então, a geologia, ela pega a parte química, né, os minerais, e a geofísica, todas como formam os relevos, as montanhas, tá? Fala para mim, escreve para mim no chat aí, por favor, quem que entrou na conta da dona Rosana Aparecida, porque pelo nome da mãe e do pai É eu o não consigo. Bruno. É o Bruno. É o Bruno? Tá. O nome da mãe e do pai eu não consigo gravar. Difícil gravar nome de pai e mãe de todos, né? Então tá, obrigada. Então, gente, Então, eles desenvolveram, né, os geólogos e né, as ciências geológicas, né, e a geofísica, ou seja, a geologia e a geofísica, tá? Desenvolveram vários métodos e técnicas de datação. A palavra datação, ela já meio que dá uma ênfase para vocês o que é essa técnica. São datação, ou seja, levantamento de datas, né? Através de algum tipo de estimativa. Para criar as hipóteses a respeito de quanto tempo tem a Terra, né? De quando nasceu a Terra, os cientistas precisam primeiro encontrar uma maneira de datar a Terra, de dar uma data para a Terra, né? E para eles saberem quantos anos uma rocha tem, os cientistas eles precisam procurar alguns elementos que permitem uma medição do tempo. Por um exemplo, os fósseis. Para quem não sabe o que é um fóssil, tá? Um fóssil é quando um animal ou uma vegetação cai em cima de uma rocha e durante milhares e milhares de anos, essa rocha vai se soterrando com várias outras camadas de rocha. Várias outras camadas de rocha vão se sobrepondo em cima dessa rocha. E preserva, tá? Isso faz com que, né, essas camadas de rochas, faz com que o animal ou o vegetal que estava ali em cima mantém-se preservado. Ele acaba sendo preservado, ou seja, mantém-se toda a estrutura normalmente, quase toda, se perdem muito poucas estruturas, mantém quase toda a estrutura do animal. Então, isso é um fóssil. Então, o cientista ele faz como para ele poder achar um fóssil? Ele vai numa determinada área, numa exploração, tá? E nessa exploração começa a escavação. E aí eles acabam encontrando, então, os seus fósseis, né? E através, então, dos fósseis, eles vão utilizar um método que vai verificar a presença do material carbono no fóssil, tá? Então, ó, lembrando que o fóssil pode ser de vegetais e de animais, e o carbono, ele é um elemento químico lá da tabela periódica que vocês vão aprender bem lá na frente, tá? Não esse ano, mas existe um elemento chamado carbono, tá? Que faz parte, então, aí da tabela periódica, é um elemento químico, e os cientistas vão fazer o quê? Experimentos nesse fóssil, tá? E através disso, eles vão saber quanto tempo aquele fóssil tem, porque o carbono, ele se desintegra quando um ser vivo tá? Então, esse método de verificar que o carbono, ele é radioativo também. Então, o método de verificar o carbono num fóssil chama-se datação do carbono 14, tá? Porque ele se forma no ar, né, quando o gás carbônico sofre a ação dos raios cósmicos e solares, e transforma, então, o carbono normal em radioativo, tá? Então, os cientistas, eles encontram um objeto e eles podem verificar quanto da matéria desse objeto já se radiou. Então, eles conseguem verificar quanto de radiação do carbono tem nesse material, tá? E isso, eles fazem depois uma medição, e essa medição vai gerar
tempo, em anos, tá? Então, só para vocês fixarem, fóssil são restos de seres vivos que se encontram petrificados ou endurecidos e que não perdeu as suas características essenciais, ou seja, não perdeu o carbono. E tudo isso a gente chama de hipóteses, né? E o que é uma hipótese, então? Uma hipótese é a previsão para o resultado de algum experimento, popularmente significa possibilidade. Ou seja, então, quando eu crio uma hipótese, ela é uma possibilidade de algo estar certo ou não. Dúvidas até aí, gente? Não. Não, Bruno. Certeza? Sim. Então tá. Então vamos lá. Página 123. Vamos dar continuidade. Então, quando morremos, o carbono 14, ele começa a desaparecer lentamente e vai emitindo energia. Então, quando eu acho um fóssil, eu vou medir a energia, tá, desse carbono e como ele desaparece lentamente, eu consigo, né? O cientista ele consegue saber aonde ainda existe partes desse carbono na pessoa que morreu, ou no ser que morreu, ou na planta que morreu. Se ele estiver preso, tá? 123. Se ele estiver preso a uma rocha ou a um mineral, a gente não pode afirmar certamente a idade da rocha, mas dá para saber que o fóssil está preso nela e tem certa idade por meio dessas medições do carbono. Então, a rocha, você não consegue saber quantos anos aquela rocha que soterrou e virou fóssil, você não consegue, mas pelo carbono você consegue saber quanto tempo faz que aquele animal ou planta morreu, né, ali em cima daquela rocha, tá? Bom, para isso, o homem tem que entender um pouquinho do que a gente chama de eras geológicas, tá? Então, vamos supor que o planeta Terra, ele tenha realmente, né, como os cientistas dizem, né, como é a hipótese, aproximadamente 4,5 bilhões de anos, né? Então, alguns cientistas decidiram dividir esse tempo em eras geológicas. Então, olhem o desenho da página 123. Eu tenho lá, ó, idade da Terra proporcional às eras geológicas. Então, eu tenho pré-cambriana, paleozoica, mesozoica e cenozoica. Então, esses foram os nomes dados à idade da Terra, as eras que aconteceram, tá? Então, se a gente considerar essas divisões, os cientistas, eles fizeram diversos experimentos e chegaram a essa hipótese, mais aceita hoje em dia como a estrutura da Terra que se formou em cada tipo de rocha que se constitui, tá? Então, cada pedacinho desse tem milhões e bilhões de anos, tá? Cada era dessa, um tipo de animal ou de vegetal viveu nessas eras, tá? Página 124, pintura rupestre. Bom, as pinturas rupestres, elas também são um vestígio a ser investigado na busca pelo conhecimento da idade da Terra, tá? Alguns povos sentiam a necessidade de desenhar, de escrever na linguagem deles para ficar aquele momento ali, né? Para eles lembrarem daquele momento. Então, muitos começaram a fazer desenhos na parede das cavernas, né? Aqui no Brasil, a gente tem um lugar chamado Serra da Capivara, que tem
algumas cavernas com esses desenhos, tá? O que é uma pintura rupestre? É algo que foi gravado, algo que foi escrito, desenhado, martelado numa rocha, tá? Então, vocês podem olhar aí na página 124, a gente tem aí na imagem ao lado um desenho. Aparentemente, né, esse desenho mostra aí um animal com o seu filhote, tá? E essa pintura, ela é chamada, então, de pintura rupestre, né? E é o símbolo do parque e está localizada no Boqueirão da Pedra Furada, que é no município de São Raimundo Nonato, no Piauí, tá? Então, foram encontrados esses tipos de pintura nessa caverna, e isso é uma descoberta arqueológica, tá? E foi feita pelos homens antigos da América, tá? Quando ainda não era um parque, né? A Serra do Capivari ainda não era um parque. E isso acaba sendo uma contribuição valiosa da arqueologia, né, paulista Nied Guidon, que está na cidade de Raimundo Nonato. Então, assim, é uma obra de arte, na verdade, gente, isso, tá? E através desses desenhos, a gente consegue saber um pouco da história que aconteceu nessa caverna. Isso tem aproximadamente 35 mil anos. Então, a gente consegue ver um pouquinho do que aconteceu há 35 mil anos, tá? Nessa caverna também foram encontrados dentes humanos, né? Que seria a prova da antiguidade do homem, né? E os dentes foram datados pelo método do carbono, né? Usando, então, uma máquina chamada Accelerator Mass Spectrometry, tá? Ou seja, espectromia de massa por acelerador, tá? Então, essa pintura tem 35 mil anos, tá? E essa pintura faz com que a gente tenha uma noção mais ou menos do que ocorreu há 35 mil anos atrás. Bom, página 125. A gente agora vai entender um pouquinho sobre o interior do planeta, tá? E quando eu falo interior do planeta, estou falando dentro do planeta, embaixo de suas rochas, no núcleo do planeta, porque o planeta, gente, ele tem um núcleo, tá? Bom, então, o estudo da idade da Terra para a geologia tem grande importância e, por ser uma tentativa de compreender de onde vieram e como se constituem os elementos da superfície terrestre, né, ela se torna uma ciência exatamente muito importante, tá, para o estudo, né, da parte interior do planeta, tá? A maior evidência de que o planeta não é uma esfera completamente sólida, tá? Porque o planeta ele não é todo rocha, ele tem uma parte líquida e viscosa, tá? E então a maior evidência disso tudo, tá? É a existência dos vulcões, porque quando um vulcão ele entra em erupção, ele lança um material quente, tá? Muito quente, mas muito quente, que você não precisa nem encostar nesse material para se queimar. Só o vapor desse material já queimaria toda a nossa pele, tá? Pessoal, prestem atenção na aula, tá? Eu sei que problemas de conexão tem, mas prestem atenção na aula, não é para ficar escrevendo no chat, vamos prestar atenção na matéria. Bom, então esse material a gente chama de lava. Olha, presta atenção. Muitos alunos, quando a gente fala desse assunto, né, do interior do planeta e fala, né, da parte líquida do planeta, confunde lava com larva. Não é larva, é lava,
tá? Sem o R, gente. E a lava, ela é lançada pela chaminé do vulcão, e o nome dela mesmo, né? O nome mais conhecido da lava também é magma, tá? Então, quando a lava sai, quando está dentro do vulcão, tá? Quando ela está dentro do vulcão, ela é lava, tá? Quando ela sai de dentro do vulcão, magma, tá? Quando ela entra em contato ali com a superfície terrestre, ela é o magma, tá? Gente, vamos parar com a discussão no chat e vamos prestar atenção na aula, por favor. Pessoal, acabou o assunto. Vamos lá prestar atenção na aula. Falta de respeito isso. Professora. Professora, qual que é a diferença da lava e da larva? A larva é de animal, tá? Larva é aquele vermezinho, ó. Você já abriu uma goiaba que tem bicho dentro da goiaba? Responde aí para mim. Acho que nunca. Graças a Deus. Deixa eu ver. Ó, normalmente assim, algumas frutas juntam um bichinho dentro. Você não sabe o lixo? Às vezes o lixo não fica mosca, não senta lá, não fica cheio de uns vermezinhos em cima do lixo. Aquilo é uma larva, tá? Aquilo lá é uma larva. Ah, tá. Entendi. Tá? A lava é o líquido viscoso e quente que sai de dentro do vulcão. Essa é a diferença. Aquele lá é um ser vivo, tá? E aqui é um material composto de alguns minerais. Bom? Professora, Oi. eu já vi uma larva dentro da goiaba. Eu também. Tem da goiaba, tem da ameixa. Também já. Vamos lá. Oi. Você não já abriu a sua reciclagem e viu lá um monte de bicho? Umas larvas? Sim, às vezes acontece. Às vezes acontece. Mas assim, quando a gente tem larva dentro de algum material de reciclagem, é porque aquele ambiente ele está em desequilíbrio, tá? Então a gente tem que equilibrar. Por exemplo, quando é uma questão de composteira, nós temos que equilibrar a composteira. E como é que a gente faz isso? Colocando material seco dentro da composteira para chupar aquela umidade, tá? Então, vamos lá, pessoal, voltando aqui. Então, a lava é conhecida também como magma. Como eu já falei, ela tem altas temperaturas e ela também se solidifica. Então, quando o vulcão estoura, né? Tem aquelas bum, do vulcão, começa a sair a lava começa a escorrer pelo vulcão e aquilo vai se solidificar, né? O que é solidificar? É endurecer. Aquilo vai endurecer e vai virar uma nova rocha. E essa rocha recebe o nome de rocha magmática. Então, uma rocha magmática é a solidificação do magma de um vulcão. Entenderam essa parte? Sim. Então, aquele líquido vermelho que sai de dentro do vulcão solidifica e vira rocha. Rocha magmática, tá? Em áreas pantanosas, ocorrem um outro processo, tá? E essas áreas pantanosas, normalmente, elas têm aí plantas e restos de outros vegetais. Então, quando essas plantas e os restos de outros vegetais, eles são soterrados, eles podem dar origem ao carvão mineral, tá? Então, o carvão mineral é proveniente de soterramento, né? De várias camadas de rocha por cima, né? Da mesma forma que forma o fóssil, né? Várias camadas de rochas por cima de restos de animais ou de outros vegetais, tá? Então, quando a rocha ela tem várias camadas, uma por cima da outra, vai construindo uma camada em cima da outra, a gente chama isso de rocha sedimentar. Por quê? Oi?
O ser humano, ele já descobriu algum objeto que segura, que aguenta a força da lava? A quentura da lava? Materiais que a gente conhece, não. Mas o que aguenta perfeitamente a temperatura da lava é a própria rocha, né? Porque a rocha, ela não se queima com a temperatura. Tudo que está em volta, vegetação, casas, queima. Mas a rocha em si, não. A rocha, não, ela não queima, tá? Ela fica Professora, ali aguentando o calor daquele procedimento. Oi. professora, é porque meio que lá no Havaí a gente vê muito caso de vulcão entrando em erupção. Então, porque assim, vocês vão estudar isso mais lá na frente. Os continentes, eles estão em cima de o que a gente chama de placas tectônicas, tá? Entre essas placas há uma fissura. Como o interior do planeta, ele é líquido e ele sofre pressão, no momento que o interior do planeta sofre essa pressão, quando eu falo de pressão, é mais ou menos assim. Imagina alguém pegar uma bexiga, pega uma bexiga cheia. Você vai esmagando, 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 esmagando a bexiga até que um momento ela estoura, não é? Tanto você aperta que ela estoura. Isso é pressão, tá? E o interior do planeta, existem alguns gases dentro do interior do planeta. Quando esses gases começam a pressionar o líquido, né? A lava que está lá, o magma que está dentro do, né? O magma que está dentro do planeta, quando começa essa pressão, o magma acaba subindo aí, né? Pelos ductos do vulcão, e aí acontecem os desastres que vocês costumam ver lá no Havaí. É justamente porque ali é uma área vulcânica. E é uma área vulcânica de vulcões ativos. O que é um vulcão ativo? É o vulcão que entra em erupção, tá? Mais alguma dúvida? Uma pergunta, meio que esses vulcões, meio que eles surgem do nada ou meio, por exemplo, meio que acontece algum evento natural, aí vai lá e meio que forma esse vulcão? Então, é um evento geológico que não é que aconteceu agora, tá? Ele é um evento geológico que já aconteceu há milhares de anos, tá? O que acontece, a diferença, não é que um novo vulcão se forma, a diferença é que um vulcão pode estar ativo ou não. O ativo é esses que acabam explodindo. O não ativo é o que não solta lava, tá? É o que não dá problema, tá? Mas os vulcões, eles já surgiram há bilhões de anos, tá? Em antigas eras geológicas. Por quê? Porque, segundo a teoria de alguns cientistas, quando o planeta Terra se formou, ele era só lava. Com o tempo, o planeta se resfriou para se solidificar. Então, o planeta, no início da sua formação, era uma bola de fogo. Só que o interior do planeta, ele não se solidificou. O interior do planeta ficou líquido, né? Na verdade, a lava ela é pastosa. A gente fala líquido, mas ela é pastosa, tá? Então, essa pastosidade, ela ficou no interior do planeta. Oi? Qual é aproximadamente a temperatura da lava? Olha, milhões e milhões de graus Celsius, viu? Eu não sei estimar para você exatamente a temperatura, mas se você tiver a 1 quilômetro de distância da lava, você vai sentir com certeza aí o calor dela, porque é muito forte. Tanto que existem vários vídeos na internet, quando a lava começa a descer, às vezes ela não está nem tocando em nada, tá? Ela às vezes não está nem tocando em nada, mas o que está em volta começa a pegar fogo, começa a queimar, porque é uma temperatura uma temperatura muito maior, mas muito maior, vocês podem ter certeza, muito maior do que, por um exemplo, o forno de casa ali que a gente assa o bolo, milhões de vezes maior que isso. E olha que aquilo ali já
como que eu vou dizer para você? Já queima a gente, né? Já dá uma queimadura, se a gente não toma cuidado, já dá uma queimadura, assim, Professora, horrível, né? Oi. eu imagino, por exemplo, teve um dia que eu me queimei na chapa que eu fui fazer pão, eu me queimei. Se aquilo dali já doeu, imagina você nem encostar na lava, já começa a se queimar todo. Nossa, dói pra caramba. Pois é, dói muito, gente. A pessoa não tem nem quando. Se a pessoa entrar em contato com a lava, ela não tem nem chance de sobreviver, gente, porque a queimadura come até o osso. Tá? Queima Professora, até o osso da pessoa, tá? Oi, pode falar. se a lava entrar em contato com a água, o que acontece? Cria alguma coisa ou a lava não chega nem perto porque evapora? Sim, vamos lá. Bom, é aí que está o surgimento das famosas ilhas, tá? É assim que nascem as novas ilhas. Vocês já ouviram falar, foi descoberta uma ilha nova no interior de não sei aonde? É isso, gente. Então, quando a lava ela escorre e ela entra em contato com a água dos oceanos, ela vai se solidificando, ela vai endurecendo, e aquilo está esparramando, vai endurecendo, até formar uma ilha. Então, é assim que surgem as ilhas, tá? É exatamente dessa forma que surgem as ilhas, com a solidificação de uma lava, tá? Ô, gente, presta atenção na aula, tem gente escrevendo coisa no chat que não é para escrever. Vamos lá, então. Deu para entender essa parte? Sim. Tá. Então, tudo isso, gente, tudo isso comprova, então, que, né, na hipótese dos pesquisadores, que o planeta Terra tem aproximadamente 4,5 milhões de anos. Então, voltando lá na rocha sedimentar, para a gente finalizar a rocha sedimentar, então, todas aquelas camadas de rocha nova que vão se sobrepondo uma na outra é chamado de rocha sedimentar. Então, rocha sedimentar são rochas provenientes de um processo de soterramento, tá? Ou seja, de deposição de sedimentos. Bom, o carvão mineral, ele é um recurso energético de origem fóssil, muito importante para a indústria do aço e para a produção de energia elétrica nas termoelétricas. As termoelétricas, gente, precisam do carvão. Sem esse carvão, fica difícil, tá? Gerar-se energia. Bom, página 126. O planeta, como eu acabei de falar há pouco, o planeta, ele está em cima de algumas placas, né? É o que a gente chama aí de placas tectônicas. O movimento dessas placas geram terremotos, tá? E para medir esses terremotos, a gente precisa aí usar, então, um aparelhinho, tá? E esse aparelhinho, tá? Ele é chamado de sismógrafo. Ele parece muito com o papel que é usado no sismógrafo, parece muito com o papel que é usado para fazer o exame do coração. Quando a gente vai fazer o exame para ver se o coração da gente está funcionando, né, o eletrocardiograma, eles colocam algumas coisinhas coladas aqui na região do coração e vai medir os impulsos elétricos. Então, aí sai uma folhinha de cor rosa ou azul e fica com uns risquinhos assim, ó. Esses risquinhos mostram o quanto o seu coração bateu, né? E o sismógrafo funciona da mesma forma, só que ao invés de pôr num coração, o sismógrafo tem uma ponta, essa ponta é inserida na terra
nessa posição, fica ali na terra, e conforme a terra vai se mexendo, vai surgindo as ondas. Olhem lá o desenho do papel que eu falei para vocês na página 126. Tem lá o desenho das ondas. E isso detecta se a área está recebendo ou não um terremoto e qual a intensidade desse terremoto. Quanto mais longa for essas linhas, maior é a intensidade do terremoto, tá? Então, ele consegue, através, né, nessa ponteira tem um ímã, tá? Esse ímã vai balançando aí, e aí faz com que a bobina vai girando, e há uma agulhinha que fica lá, fazendo o desenho, tá? Num cilindro de papel. Então, quanto mais eu tiver de riscos altos, maior é a intensidade do terremoto. Dúvidas, pessoal? Não, professora. Tá. Não saiam da sala antes de eu verificar a chamada. Vai cair na prova, prof? Sim, claro. João Pedro, Adrian, Danilo, Eduardo Dourado, Gabriela Suman. Gabriela, Gustavo, Júlia. Júlia está aqui. Lucas Guedes. Lucas também está aqui já. Nicole Nunes. Só anotando a chamada, já libero vocês. Samuel está aqui. Sário Vitor Mendes. Sário Vitor Mendes, ok. Pessoal, pode sair, tá bom? Então, Tchau, pro. Tchau, Pro. eu vou subir a atividade lá na plataforma, tá? Não esqueçam de entregar o restante Prof, eu das também tô atividades. aqui. Oi? Laís tá aqui. Ah, não, já anotei seu nome já, Laís. Eu já anotei já, eu só estava falando os que eu não tinha anotado ainda. Tá bom? Tá bom. Quem tiver alguma dúvida pode ficar para perguntar, tá? Se quiser. Tchau, Pro. Tchau. Professora, Oi. você acha que, na sua opinião, quantos por cento do mundo foi encontrado? Quantos por cento do? Do planeta Terra foi conhecido? É conhecido por ser humano. Você fala na era atual ou na era antiga? Na era atual, na sua opinião. Então, existem alguns, assim, eu não vou te falar em porcentagem, tá? Vou te falar em questões mais de regionalização. Existe algumas ilhas no planeta que são habitadas por tribos indígenas, né, ou tribos aborígenas, que o homem branco, quando eu falo de homem branco, é eu, você, sua mãe, seu pai, entendeu? Na linguagem dos Caraíba, eles falam homem branco, né, na linguagem dos índios. Que o homem branco ainda não pisou. Então, assim, é uma terra desconhecida para nós, mas não para os aborígenes que vivem lá, entendeu? Mas basicamente, deve restar aí, sei lá, vou chutar, tá? Acho que uns 20% só do planeta que o homem não foi lá e mexeu ainda, tá? São em algum lugar que é mais inacessível mesmo, tá? Sim. Mas o restante, pode ter certeza, eu já vi, Nicole Nunes, o restante pode ter certeza que o homem já explorou, tá? Tá. Nicole, fala. Nicole?
Sim, tem atividade pendente. Precisa ir lá na plataforma e fazer atividade, Nicole. É a atividade de semana passada, tá? Que é a atividade lá dos... Oh, meu Deus, caça-palavra, tá? Tem cópia lá na escola, pode pedir para sua mãe retirar a cópia lá na escola se você não conseguir fazer ela no computador. E aí anexa na plataforma para entregar, tá bom? Mais alguma dúvida, Nicole? Nicole, tá na plataforma para todo mundo, então você deve estar com algum problema na plataforma, então tem que falar com a Gláucia, tá? Porque eu não consigo ver na plataforma de vocês, eu só consigo ver pela minha plataforma, tá bom? Então eu vou encerrar a aula, então, tá? Eu vou já passar para a Gláucia que você não tá conseguindo ver, tá bom? Tchau, 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 gente.